No Israel News, uma notícia bombástica esta manhã. Preste bem atenção nesta notícia. O Messias virá este ano e o terceiro templo será reconstruído este ano, afirma rabino em Israel. Ele disse mais ainda: não se surpreendem se um dia vocês acordarem e de repente vocês se depararem com jornais, matérias, notícias nas redes sociais noticiando o seguinte: não podemos acreditar, há realmente um terceiro templo no topo do Har Habeit, o monte do templo, ou seja, o terceiro templo. Gente, essa notícia está bombando nas redes sociais. Já peço para você compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas que vocês puderem. Deixem o seu like. Essa notícia saiu no Israel 368 News. Vou deixar aqui na descrição do vídeo a matéria, o link completo para vocês terem acesso, porque, gente, essa notícia está bombando, hein? Bombando em Israel. E agora? Como assim esse ano? Por isso que eu peço para você deixar o seu comentário e a sua opinião. Será que é o verdadeiro Mashiach? Ou Sheker Mashiach? Ou o falso Mashiach? Comentem, 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 comentem. Será que é o Emet Mashiach, o verdadeiro Mashiach? Ou Sheker Mashiach? Porque o anti-Mashiach, o Sheker Mashiach, ele já está entre nós. Vamos para o vídeo e fiquem comigo até o final. O Messias virá este ano e o terceiro templo será reconstruído este ano, afirma rabino em Israel. Um grande rabino conceituado de Israel acabou de afirmar que Mashiach virá este ano e o terceiro templo será reconstruído esse ano. Ele disse o seguinte: não se surpreendam se um dia vocês acordarem e de repente os jornais estiverem noticiando. Não podemos acreditar. Há realmente um templo no topo do Har Habeit, o monte do templo. Ele afirmou que a guerra contra o Irã, que o presidente Trump está travando ao lado de Israel, não começou em uma sala de situação do Pentágono. Segundo o rabino Mendel Kessing, um dos pensadores da Torá mais originais e perspicazes da atualidade, o que o mundo está testemunhando agora foi escrito há milhares de anos como profecia literal. Em uma palestra publicada no YouTube na última sexta-feira, o rabino Kessing apresentou uma estrutura impressionante que conecta a atual campanha americano-israelense contra o Irã, a redenção final do povo judeu, a queda de Haman, ao papel de Donald Trump como figura messiânica e a iminente construção do terceiro templo, ainda este ano. Quando vemos o mal repetidamente, e especialmente os chefes do mal caírem, disse o rabino Kessing à sua plateia, isso não é algo simples. Sabem o que significa? Significa que Satanás, que é o defensor e o motivador de todas essas pessoas, está morrendo. Ele não tem poder algum no tribunal celestial. Os 4 Klipot, uma estrutura do mal tão antiga quanto a criação. Os versículos iniciais da Bíblia contêm mais do que cosmologia. Em Bereshit, Gênesis, o texto diz: e a terra era tohu vavohu, sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Bereshit 1, verso 2. Rabi Kessim, baseando-se na tradição dos sábios, explica que esses 4 termos, tohu, vohu, trevas e abismo, correspondem a 4 níveis distintos de clipá, casca ou invólucro. Ou seja, os 4 ambientes espirituais do mal que Deus incorporou à criação. O primeiro ambiente, Tohu, é um mundo de bem e mal misturados, o nível mais baixo e mais mutável. O segundo, Vohu, é um ambiente de mal concentrado, quase puro. O terceiro é a escuridão, o mal que foi racionalizado em uma filosofia completa. Uma visão de mundo que faz o mal parecer legítimo e até nobre. O quarto é a proliferação dessa filosofia sombria pelo mundo. Essas não são categorias abstratas. O rabino Kessing as relaciona diretamente à história. Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma.
as 4 grandes civilizações pelas quais o povo judeu passou no exílio. Cada uma incorpora uma dessas 4 klipot. Na Cabala, as klipot são barreiras metafísicas que ocultam a luz divina e a santidade. Representam desejos egoístas, impureza e obstáculos ao crescimento espiritual. Essas camadas funcionam como cascas de frutas, escondendo a essência sagrada interior, e são frequentemente criadas por ações humanas negativas ou egoístas. A missão judaica em cada exílio não era meramente a sobrevivência. Era a demolição espiritual. Observar os mandamentos de Deus sob oposição esmagadora. Extrair as faíscas ocultas de santidade aprisionadas nessas civilizações e, assim, drenar esses impérios de sua energia espiritual até que entrassem em colapso. É por isso que essas civilizações antigas não existem mais, explicou o Rabino Kessin. Porque o comportamento dos judeus nessas civilizações, ao observarem a vontade de Deus, as destruiu ou as sepultou. A Babilônia virou pó. A Pérsia deixou de existir como potência mundial depois do Purim. A Grécia, que sob Alexandre dominou o mundo conhecido, é hoje um país menor. Roma, seja bizantina ou italiana, desapareceu. O padrão não é coincidência, mas a Pérsia voltou. Isso, diz o Rabino Kessin, já é um sinal. O Irã não é meramente um adversário geopolítico. No contexto da Torá, é a ressurreição da clipa da Pérsia. E mais do que isso, é o último bastião de Amaleque, o inimigo metafísico de Israel. O líder supremo Ali Khamenei, argumenta o Rabino Kessin, é um arquétipo de Haman. A evidência que ele cita está na gematria, o valor numérico das letras hebraicas. O nome de Khamenei, como grafado no jornal israelense em hebraico Ma'ariv, com um Yud, que resulta no valor 119, produz o valor numérico exato de Zehu Haman. Este é Haman. É também a gematria de Gilgul Haman, a centelha de Haman. Ele é um arquétipo de Haman, afirmou o Rabino Kessin, e o restante de seus mulás são seus filhos e seus seguidores. É por isso que o momento da guerra atual abalou tão visivelmente o Rabino Kessin. O ataque israelense que matou Khamenei ocorreu exatamente no dia em que a porção semanal da Torá ordena ao povo judeu que oblitere o nome de Amaleque. Enquanto os judeus em Israel leem essa parashá, essa seção da Torá que ordena aos judeus que eliminem Haman, ele está sendo obliterado, disse o Rabino Kessin. Essa é uma mensagem. Deus está dizendo, quero mostrar a vocês o que estou fazendo. E então, poucos dias depois, chegou Purim. É aqui que a estrutura do Rabino Kessin se torna mais provocativa e mais esclarecedora. Esaú, Eisav em hebraico, irmão gêmeo de Jacó, Yaakov, não era simplesmente um vilão. Segundo os sábios, Esaú era inicialmente um homem de extraordinário potencial espiritual. O Rabino Kessin o chama de o quarto patriarca, cuja missão era entrar no mundo da mistura do bem e do mal e purificá-lo de suas trevas. Ele era Ish Sader, um homem do campo, um guerreiro contra o mal no mundo exterior, o complemento da missão de Jacó de Torá e santidade. Mas Esaú caiu. Ele foi seduzido pelo próprio mal que fora enviado para combater, e Satanás o subjugou. A profecia em Gênesis afirma, e o mais velho servirá ao mais novo. Gênesis 25, verso 23. Rabi Kessin observa que o texto não diz, Esaú servirá a Jacó. Diz, o mais velho e o mais novo, usando a linguagem da irmandade. Isso é intencional. Aponta para um futuro momento de reconciliação, quando o Esaú retorna para fazer techuvá, arrependimento, e mais uma vez luta ao lado de Jacó. O que realmente acontece quando os Estados Unidos e Israel lutam contra o Irã, disse o Rabino Kessin, é a restauração da paz entre dois irmãos. Na interpretação do Rabino Kessin, Donald Trump é o arquétipo de Esaú, a parte boa, o que a tradição chama de Teshuvat Eisav.
Deus salvou Trump da bala de um assassino por um triz. Por quê? Perguntou o Rabino Kessin. Bem, agora entendemos o porquê. Para derrubar o Irã. A mudança aparentemente inesperada de Trump da política interna pró-MAGA para um foco agressivo, quase exclusivo, no desmantelamento dos regimes mais perigosos do mundo, Maduro, da Venezuela, capturado em uma operação de inteligência impecável, o chefe dos cartéis mexicanos eliminado e agora o ataque que decapitou a liderança do Irã, não é uma anomalia política, é uma missão. O Satanás está morrendo, disse o Rabino Kessin. Ele não tem poder na corte celestial. Caso contrário, como poderíamos ver tantas cabeças dos exércitos do mal caindo? O Rabino Kessin então se voltou para o ano 5786 do calendário judaico, este ano. A gematria de 786 é idêntica à frase Yavu Mashiach, o Messias virá. É também a gematria de Gilui Shechina Bi Israel Bihar Sinai, a revelação da presença divina em Israel no Monte Sinai. Ele então citou o Yalkut Shimoni, um vasto compêndio medieval de Midrashim, que contém uma passagem à qual o Rabino Kessin se refere há anos. Escrita há milhares de anos, afirma que no ano da vinda do Messias, a Pérsia declarará guerra contra o mundo inteiro. Edom, identificado com o Ocidente, especificamente com os Estados Unidos, lutará e derrotará a Pérsia. E então, uma voz divina, um bat-call, ressoará dos céus. Não se preocupem, chegou o tempo da sua redenção. O que isso significa, muito simplesmente, disse o Rabino Kessin, é que esta é a última guerra. Ele foi enfático. Cruzamos um limiar. A era de Ikveta de Meshichá, os passos do Messias, o período que precede a era messiânica, terminou. Agora estamos em Achalta de Geula, o início da redenção. E esse processo, uma vez iniciado, é irrevogável. Não pode ser retrocedido, disse o Rabino Kessin. Não pode ser revertido. O terceiro templo, este ano. O Rabino Kessin encerrou com aquela que talvez seja sua afirmação mais surpreendente. Ele citou um comentário conhecido como Baal Haturim, que observa que a palavra Vishachanti e habitarei, do versículo da Parashá Terumá, onde Deus diz, e habitarei no meio deles, Êxodo 25, verso 8, contém codificada a duração tanto do primeiro quanto do segundo templo. As letras da palavra aludem a 410 anos, a duração do período do primeiro templo, e 420 anos, a duração do segundo templo, e a gematria completa de Vishachanti. 786, o ano de 5786. Então, em 5786, que é este ano, é exatamente quando o terceiro Beit HaMikdash será construído, disse o Rabino Kessin. Não se surpreendam se um dia vocês acordarem e de repente os jornais estiverem noticiando. Não podemos acreditar. Há realmente um templo no topo do Har Habayit, o monte do templo. A presença divina, a Shekinah, descerá do Beit HaMikdash celestial para o terreno, e o mundo inteiro a sentirá. Isso convencerá a todos da Shekinah, da presença divina e do Messias, disse o Rabino Kessin. Todos os 9 bilhões de pessoas. Antes que isso possa acontecer, acrescenta o Rabino Kessin, há mais um obstáculo. O que ele chama de Erev Rav, a multidão mista, que ele identifica como o governo secular israelense, particularmente sua Suprema Corte, que ele acusa de bloquear ativamente o ensino da Torá para 1,5 milhão de estudantes israelenses do ensino médio. Deus precisa removê-los para trazer o Messias, disse ele, o que acredito que acontecerá em breve. Não estamos testemunhando um realinhamento geopolítico, estamos testemunhando a arquitetura da história se revelar, um clipá de cada vez. Bom, pessoal, gente, olha só, essa notícia é muito bombástica. Agora,
no meu ver, no meu ponto de vista assim judaico, quando o Rabino afirma que o Mashiach virá este ano, ele está falando literalmente, ele virá este ano. O terceiro templo será reconstruído este ano. Aí eu fico pensando, e agora? Como assim esse ano? Por isso que eu peço para você deixar o seu comentário e a sua opinião. Será que é o verdadeiro Mashiach? Ou Sheker Mashiach? Ou o falso Mashiach? Comentem. Será que é o Emet Mashiach, o verdadeiro Mashiach, ou o Sheker Mashiach? Por quê? O anti-Mashiach, o Sheker Mashiach, ele já está entre nós. Ele já atua. Ele já está entre nós. Mas ele vai se manifestar ainda, literalmente. E será, pessoal, que esse será o verdadeiro Mashiach? Deixem sua opinião nos comentários. Desejo-lhes uma semana abençoada, uma Shavua Tov abençoada, com muita brahar, com muita mazal. Se inscreva no nosso canal, verifique sua inscrição e muito obrigado por fazer parte deste canal entre 150 mil inscritos que estão aqui em nosso canal. Já vamos para 151 mil inscritos. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima, até o próximo vídeo.